Muito bem, meus irmãos. Agora vamos lidar com a questão da afirmação do seu trabalho, ou seja, a sua pergunta, a sua questão de solução para o seu trabalho. Porque o trabalho responde uma pergunta. Qual é a sua pergunta problema? Qual é a sua afirmação problema? O que você quer resolver? Isso pode ser chamado de contexto, né? Ou outros chamam de pano de fundo. De qualquer forma, você precisa apresentar dentro de que arcabouço você está trabalhando, né? As suas questões, a sua argumentação. Então você precisa apresentar a razão pela qual você escolheu o seu tema e fazer uma descrição do problema que você vai resolver, ok? E você tem que também, nesse momento, buscar dizer alguma coisa sobre a literatura principal que você vai usar, entendeu? Qual teórico, qual a linha de pensamento. Então, diga qual é a literatura que você vai usar e explique qual é a relevância do seu tópico, né? Estabelecer o tema da sua investigação é o mais importante de tudo, porque é daí que você vai encher, né? Você vai colocar o seu tema problemático, aí você vai relacionar perguntas a esse tema e o seu trabalho propriamente é responder as perguntas, né? Daí tem o método, tem as técnicas, daí tem a sua própria redação, o jeito de você trabalhar, de você contribuir. Você vai argumentar, dividir os capítulos para resolver isso, né? Existe uma lacuna específica de um conhecimento que você fala assim, está faltando alguém falar sobre isso, e essa pessoa é você, entendeu? Então indique esse campo da sua contribuição que está sendo feita, né? Então o que você precisa fazer? Você precisa deixar claro, deixar o mais lúcido possível que o problema ainda não foi resolvido. Porque se o problema foi resolvido, você não tem o que fazer aí, né? Mas se está faltando ainda uma abordagem, e essa abordagem é o que você oferece, então isso deve ficar muito, mas muito iluminado para que as pessoas descubram a que você veio, né? Então, há uma necessidade, uma possibilidade, há uma carência de que um novo desenvolvimento seja dado ou que uma significativa contribuição seja colocada sobre esse assunto. E é isso que você está fazendo. Então, por isso, é necessário investigar o problema ou encontrar uma resposta para a sua questão de pesquisa. Desculpa. O problema, ele está ligado, precisa estar ligado ao título do seu trabalho, né? Uma coisa, porque o título é a expressão das suas ideias, né? É o que está vendendo tudo. E agora você vai vender o seu peixe, para usar uma expressão, né? Um ditado, venda o seu peixe. Já pescou, está sobre a mesa, agora apresente ele, quais são as qualidades, enfeite ele um pouco, né? Tire a sujeira, deixe ele limpo, faça um bom trabalho para o seu peixe ser vendido, né? Então, é importante ter perguntas de pesquisa para serem investigadas, né? E essas perguntas têm que ser formuladas com muita clareza. Alguns falam assim, mas eu achei que eu deixei claro. Não, não tem que achar que você tem que deixar claro, né? Não, eu pensei que isso era autoelucidativo. Não. Autoelucidativo quando você elucida, ok? Não deixe o outro interpretar, porque a interpretação pode fugir à sua opinião. E o seu trabalho é um trabalho de opinião. É uma opinião científica, balizada, mas é a tua opinião. Então você precisa apresentar isso e não deixar que o outro resolva. Você que é o pesquisador, né? Então indique a maneira em que você está contribuindo e como o seu raciocínio vai ser desenvolvido. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa em alguns critérios, né? Por exemplo, relacionar o que você está dizendo com a afirmação de um propósito. Qual é o propósito que você tem como pesquisador, né? Isso está relacionado também com a sua pesquisa.
com a sua pergunta, né? Conectar uma coisa com a outra, ligar uma coisa com a outra, uma pergunta sendo puxada pela pergunta anterior, né? A pergunta seguinte sendo respondida somente depois que a primeira pôde ser respondida, né? Isso é uma priorização, né? Então, se isso estiver no seu trabalho, o seu trabalho vai puxar o leitor para seguir o seu raciocínio. Se uma pergunta não é mais relevante que a outra, elas podem inverter a ordem nas respostas, então você tirou a relevância do seu trabalho. O seu trabalho precisa, a primeira pergunta é a mais importante, ela puxa a segunda, que só pode ser respondida se essa for respondida, e assim sucessivamente, porque você está concatenando as suas ideias, né? Então, ligar as coisas conceitualmente através de palavras-chave para que aquilo que está sendo falado seja abordado na perspectiva de temas, de teorias, de perspectivas, para que possa ressonar, né, no leitor aquilo que você está trabalhando, né? Então, seja explicativo, seja evidente aos seus leitores e traga essas pesquisas, essas perguntas de pesquisa, né, suas, não de outros cantos. Mesmo se alguém já fez a pergunta, reformule a pergunta, ok? Segundo a sua perspectiva, o seu maneirismo, o seu jeito, a sua palavra, o seu vocabulário, o seu jeito de falar. Se coloque na sua pesquisa, né? Então, para você fazer isso, se você for examinar, por exemplo, duas questões que dois grupos diferentes estão se colocando, um é a favor e o outro grupo é contra aquilo. Pensa em alguma coisa forte para ficar mais fácil de você entender, né? Hoje em dia tem discussão, por exemplo, sobre aborto, né? Um grupo é pró, outro grupo é contra, né? A questão da sexualidade, um grupo crê de um jeito, outro crê de outro jeito, né? Pensa em alguma coisa forte assim, né? A questão de quem vai dirigir, como vai dirigir um grupo, entendeu? Esse grupo vai ser dirigido de que forma, entendeu? Que tipo de governo? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Você quer confrontar os dois e trazer uma terceira solução, né? Não adianta confrontar e ficar confrontado, né? Aquilo tem que produzir alguma coisa, né? Tese, antítese, produzindo síntese. Chegar a alguma coisa, ok? Então, um grupo afirma uma coisa. Quem afirma? O grupo tal, ou a pessoa tal, o teórico tal, entre parênteses, diz a fonte, né? A página, afirma que esse problema, aí diz, tem essa solução, diz de onde que veio isso, né? Aí você fala assim, por outro lado, fulano de tal, diz qual teórico, que ele seja um teórico relevante, né? Senão não precisa nem dizer, né? Aí, porque para dizer, você tem que construir a imagem dele para que seja entendido o que ele é, né? Agora, se é um pesquisador, todo pesquisador é relevante. O que é um pesquisador? Só para ficar bem claro aqui. O que é uma nota, uma fonte importante? É uma fonte que foi apresentada de forma a ser criticada pelos seus pares. Então, se essa fonte, não interessa se é conhecido ou desconhecido, foi colocada dentro do processo científico, do método científico, entendeu? E ela pode ser revisada por alguém, então aí está ótimo, relevância. Os pares podem ter um olhar crítico sobre isso. Agora, um autor que é muito bom, bom pregador, bom preletor, bom qualquer coisa, entendeu? Popstar, mas que ele fala as coisas sem referência para que alguém possa saber de onde que ele tirou aquilo, então não use seu trabalho. Entendeu? Só use em seu trabalho aqueles que podem ser referendados. Então tem pessoas maravilhosas que falam coisas lindas, né? Mas baseado em quê? Não sabemos. Então, não use isso como fonte teórica. Pode usar como contribuição se você enxertar muito bem dissertado o seu conhecimento nisso. Mas fora isso, é um conselho, né?
Você pode fazer o que você quiser, né? Porque você que vai ser avaliado. Mas o meu conselho é: não fragilize o seu trabalho com uma fonte fraca. Que a sua fonte seja uma fonte referenciada por pares. Entendeu? Outras pessoas puderam olhar e ver o trabalho dele, questionar o trabalho dele com base nas fontes que ele deixou. Ok? Então você colocou um grupo, outro grupo, um pesquisador, outro pesquisador, uma ideia, uma outra ideia, entendeu? Tudo isso com fonte, né? Se você quiser apimentar coisas, você pode dizer assim. E ainda acontece que, entendeu? E colocar mais coisas ainda, sem nenhum problema. Porque um problema chama outro, sem nenhum problema, entendeu? Aí você, tudo isso colocando as fontes, né? Então aí você vai falar assim: contudo, porém, no entanto, entendeu? A Bíblia diz, aí você bota o texto, entendeu? E vai ter a tua interpretação, porque o que a Bíblia diz pode ter outra interpretação de acordo com os maneirismos dos pesquisadores, né? Apesar de que a Bíblia só tem uma interpretação única, né? Se você for seguir o que ela quer dizer, texto conferindo texto. Mas fora isso, você vai ver que pode se abrir a muitas interpretações e muitas lutas por interpretações. Então, você diga o que você está fazendo, entendeu? Por outro lado, a Bíblia diz isso. Será que... Aí você vai dizer a sua opinião, entendeu? Com base em... Você diz a sua opinião. E aí você apresenta, então, se a questão é aceitável ou inaceitável de acordo com um ou outro autor, ou se a questão é plausível ou não plausível, ou se ela permanece em pé ou cai, né? Ou qual a alternativa que você tem para isso, né? Eu estou fazendo uma pesquisa esses dias sobre evangelização, né? Como eu falei, evangelização discipuladora, num contexto de religião majoritária. Então, no contexto de religião majoritária, tem essa situação que foi percebida por mim no campo, com a vivência no campo missionário, né? Então, a minha pergunta é: como resolver isso? Então, qual a solução? Eu percebo que a solução é essa, baseado nisso, nisso e naquilo outro. Mas como é que eu vou dizer isso? Se eu estou no campo missionário, eu vou fazer uma pesquisa, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa naquele campo de religião majoritária, né? Com base nas teorias, com base no que eu estou vendo, os documentos que eu estou levantando, né? Com base na minha pesquisação, nas coisas que eu estou fazendo. E aí eu vou, através dessa minha análise, dizer de uma forma científica qual é a questão. Entendeu? Então eu vou dizer: a questão tal deve ser avaliada desse ponto de vista. E aí eu vou fazer uma proposição, né? Então, este é o problema que será abordado nessa pesquisa, né? Então, você deve ter isso. Eu estou colocando aqui, né, no caso, pesquisa bem qualitativa, né? Do que eu vou levantar, vou fazer questionário, fazer coisas assim. E você também, viu? Só que você vai fazer melhor do que eu, porque eu estou te dando a dica. E você já vai fazer com essa dica nas mãos. E você vai fazer um ótimo trabalho, né? Então, você vai levantar a sua questão problema, dela você vai buscar outras questões que estão conectadas e você vai escrever isso, referendando e colocando argumentos e contra-argumentos, né? E vai dizer qual é o problema que você vai abordado e como você sugere que esse problema seja resolvido, né? Então, pode surgir questões que você pode dizer assim: o argumento tal, entendeu? O contra-argumento tal, ou a evidência tal, entendeu? É essa. No contexto se apresenta dessa e dessa forma, né? Isso deve ser avaliado dessa forma. A teoria diz que tal, entendeu? E aí você vai trabalhando naquilo que é seu. Então, você vai ter, nesse ponto, um estudo bibliográfico preliminar. Ou seja,
você vai indicar que já fez uma pesquisa preliminar sobre o assunto e que você tem um pré-conhecimento, entendeu? A respeito do que você está falando. Não é uma questão chutada, é uma questão que você está trabalhando de forma inteligente, conceitual, pesquisando, comparando, fazendo analogias. Então você notou que algo precisa ser respondido quanto a isso. E é isso que você está fazendo. Ou seja, existe uma necessidade exploratória. Lembra quando eu falei da pesquisa exploratória? Então, existe uma necessidade de explorar ainda mais aquele tema. E você é quem vai fazer isso, né? E isso, essa questão da sua problemática, isso, em uma página você resolve isso. E nas outras 100 páginas você constrói como você vai chegar à resposta dela, né? E vai dar os passos. Mas eu estou dizendo assim, que isso deve ser construído, né? Mas numa página você consegue, em poucos parágrafos, dizer isso. E ser explícito, e ser conciso, né? Definir alvo central, os objetivos que orientam a sua pesquisa, a hipótese que você tem e o argumento que você construiu e você deseja explorar esse argumento, né? É isso que você está fazendo. Então, formule um alvo geral do seu projeto de pesquisa. Formule um alvo geral da sua dissertação. O que você quer dizer nessa dissertação? O que precisa corresponder, entendeu? À expectativa de quem está lendo quanto à sua pesquisa, né? Coloque uma avaliação também teológica a respeito do que você está dizendo, né? O seu alvo principal, o alvo principal do seu estudo, né, é tal, e diga onde isso está baseado, né? Ponto de vista das escrituras. Se você está fazendo o trabalho missiológico, que é o meu contexto aqui, né? É um curso de mestrado em missiologia, então avalie do ponto de vista das escrituras. Se é o trabalho missiológico, você precisa ter o ponto de vista bíblico, o ponto de vista teológico e a aplicação missiológica do que você está dizendo. Então, é assim que você constrói o seu trabalho. Os objetivos devem ser colocados, né, e precisam ser alcançados para atingir o alvo relacionado com cada uma das partes do seu trabalho. Ok? Bem, chegamos até aqui e vamos seguir um pouco mais. Hoje estou falando aqui agora dessa questão do problema de pesquisa, mas eu quero falar também sobre a introdução, ok? Obrigado, fique na paz. Valdeir Contaifer aqui com você, seguindo sobre metodologia focada na pós-graduação, no mestrado.